Quero saudar vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Amém. Deus maravilhoso, nosso Deus bendito, aquele que governa sobre todas as coisas. O nosso Deus reina, o nosso Deus ele é totalmente poderoso, majestoso, bendito. O nosso Deus, ele habita em nós e habita e está no nosso meio. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, entremos na Tua presença, buscando, Pai querido, a Tua graça, buscando o Teu entendimento, buscando, Pai, de Ti, a Tua misericórdia. Precisamos, Pai, ouvir do Senhor um recado santo aos nossos corações, Pai. Por isso, abrimos o nosso espírito, o nosso entendimento a Ti, pedindo a Ti que só fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estamos meditando no texto de 1 Pedro, já deixa aberto aí, 1 Pedro capítulo 3. Semana passada tratamos sobre a condição da mulher, da esposa. Hoje nós vamos ter tanto o tratar com os maridos cristãos, como também abrir um novo bloco, que é o bloco do verso 8 em diante, que fala sobre o procedimento cristão. 1 Pedro capítulo 3, deixa aberto aí. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema reais, verdadeiros, reais adornos de uma mulher cristã. Nós gostamos de adornar, de enfeitar, seja o cabelo, seja a casa, o carro, ou qualquer outra coisa. Não há problema em fazer isso, mas como dissemos na semana passada, não é o essencial. Nós temos que cuidar das coisas que não são acessórias, mas não podemos esquecer daquilo que é principal. A alimentação é algo que podemos também tomar como exemplo em relação a essencial e acessório. Minha esposa tinha comprado folhas de ouro para colocar o adorno nos bolos. Ela estava ansiosa para que aquilo chegasse. E coube a fazer o primeiro bolo com folhas de ouro. O bolo da Lourdinha, Lourdinha solicitou um bolo. E ficou muito bonito. Mas se o sabor ele não tivesse condizente com a beleza, não ia resolver nada. Então o exterior ele é importante. Nós somos atraídos pelo exterior. Mas se o interior ele não contiver algo proporcional ou similar àquilo que está sendo exposto, não tem sentido. Pedro trata dessa comparação, expondo o coração, em especial das mulheres, nesse texto que nós vimos até agora. A preocupação excessiva que elas têm com o seu exterior em detrimento do seu interior. Em tempos de internet, de mídias sociais, muitas mulheres elas se preocupam em postar cada passo, cada momento, no sentido de mostrar o seu exterior. E às vezes você olha para as fotos das pessoas e você percebe que aquilo é apenas exterior. As pessoas estão fragilizadas, as pessoas elas estão tendo uma vida em pecado, elas estão com uma vida de separação. E mesmo assim as pessoas estão sorrindo para a mídia social, para que alguém olhe e fale assim: nossa, que casal lindo, que família linda. Isso é importante, mas não é o essencial. 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4 diz: não consiste o vosso adorno no que é exterior, como no trançado dos cabelos, no uso de joias de ouro, nem no trajar vestidos elegantes, mas nas qualidades interiores do coração. Isto na incorruptibilidade do espírito manso e tranquilo, que é o grande valor diante de Deus. E Deus, nesse texto, através do apóstolo Pedro, ele vem falando exatamente sobre essa condição da importância do exterior, mas não maior do que o seu interior. No dia do juízo, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Não vai ser medido se você é gordo, magro, alto, cabelo liso, cabelo arrumado, unha feita ou não. É o teu interior que vai ser medido. Como diz uma expressão antiga entre os cristãos, viva como se você estivesse perante Deus, ou melhor, vista-se para ver Deus. Quando você, e nós falamos bastante isso na escola bíblica dominical hoje,
Quando você for fazer qualquer atitude que seja, pondere se aquilo é agradável ao Senhor. Isso é realmente o que importa. Devemos sim zelar pelo nosso físico e nossa aparência, mas sempre tendo em mente que diante do Senhor essas coisas são reputadas em nada, diante da necessidade de um coração obediente e quebrantado à sua palavra. Mantenha-se em forma, se alimente bem, pratique exercícios, durma bem, mas não é só isso. Eu vejo as postagens do Moisés lá, pena que não está aqui perto. A gente poderia fazer aí também todo mundo junto, fazer algum evento especial. Mas, além daquilo, se você não cuidar do seu interior, você vai ter um físico e o interior morto. A palavra de hoje tem como título o marido cristão e o cristianismo, como eu disse para vocês. Nós vamos findar esse bloco que começou no verso 1, que foi até o verso 7, que vai até o verso 7. Então nós vamos finalizar esse bloco e entrar no próximo bloco. O título da palavra é o marido cristão e o cristianismo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 em diante. 1 Pedro, capítulo 3, do verso 7 em diante. Assim diz a palavra de Deus, 1 Pedro, capítulo 3, verso 7 em diante. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Finalmente, sede sóbrios, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Palavra do Senhor. Amém? Senhor Deus, coloco a minha vida na Tua presença, pedindo a Ti que só me utilize como instrumento da Tua vontade. Não permita, Senhor, que eu proceda de uma forma errada e falhe aquilo que está no meu coração. Mas que eu possa trazer um recado santo aos corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, seja de forma presencial, seja de forma virtual. Oramos em nome de Jesus. Amém. Viemos falando do papel da mulher, falamos da condição da mulher, e agora nós entramos no verso 7, que fala do papel do homem. Novamente, vamos ler o verso 7. Nós vamos meditar no verso 7 e no verso 8 esta noite. E diz assim, do mesmo modo. Esse do mesmo modo é muito importante. Do mesmo modo, vós, maridos, sede compreensivos em vossa vida conjugal, levando em conta a natureza mais delicada, mais frágil das suas esposas. Tratai-as com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, evitando assim que se interrompam as vossas orações. É uma exortação e uma consequência de acordo com a desobediência. Depois de 1 Pedro, de Pedro se dirigir mais longamente às mulheres, o autor faz agora, aparentemente, e é só aparentemente, uma curta exortação aos maridos cristãos. Eu digo aparentemente, se o texto não começasse com do mesmo modo. Esse do mesmo modo, ele não está iniciando um discurso, ele está dando continuidade a tudo que foi falado no capítulo 1 de Pedro, no capítulo 2 de Pedro e no capítulo 3 de Pedro, do verso 1 até o verso 6.
E ele vem falando desse procedimento que os cristãos devem ter. E aí ele começa essa frase falando do mesmo modo. E ele traz este resumo todo, esse peso, esse jugo sobre a vida dos maridos. Então não é um discurso menor, é um discurso maior. Se acrescenta coisas. Traz-se todo o peso sobre os ombros dos maridos. Ser mulher não é fácil. Mas ser um homem bíblico é mais difícil ainda. Porque tem responsabilidades que elas estão acima do que a sociedade exige. E mesmo que você se abstenha de cumprir essas ordenanças, você vai ser cobrado por elas. Você vai ser cobrado por elas. Seja aqui na terra, com a condição da tua família, sendo uma família bendita ou uma família destruída. Seja no dia do Senhor, quando Deus olhar nos seus olhos e perguntar: o que você fez com a esposa, com os filhos que eu te dei? Eu vou passar por isso. O Alex, Sebastião, Felipe vão passar por isso. Se Jesus Cristo não voltar antes, Pedro vai passar por isso. E se o Moisés abrir o coração dele, ele vai passar por isso. Todos nós, homens que constituímos famílias, vamos passar por isso. Aos homens a conclamação é: sede compreensivos com as vossas esposas na sua vida conjugal. Ele não está falando para nós sermos julgadores. Não que nós não tenhamos que julgar as más ações. Ele não fala que nós temos que ser duros nem agressivos, mas ele diz que nós temos que ser compreensivos. As mulheres, elas são mais facilmente enroladas, engodadas pelas coisas do mundo. E aí nós temos como exemplo maior a vida de Eva lá atrás, em que ela foi enganada pela serpente. Tudo isso debaixo dos olhos de Adão, seu marido, e ele não fez nada. A mulher é o vaso mais frágil. Vaso é uma palavra bastante usada em sentido figurado, tendo várias significações. A partir de textos como de Jeremias 18, de 1 a 11, que fala sobre Deus como oleiro. Sebastião mesmo deu uma citada aqui, falando sobre Deus como oleiro. Deus é comparado com o oleiro e nós, como seu povo, somos os vasos. A partir daí o termo começou a ser usado de uma maneira mais comum às pessoas. Abre Atos 9,15, por gentileza. Atos capítulo 9, verso 15. Diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido. É uma tradução de vaso. É um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Então começa-se a falar dos cristãos como um vaso. Uma outra ocorrência que eu separei para você, 2 Timóteo 2,20. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 20. Diz assim: ora, numa grande casa não há somente utensílios. Na outra versão ele traduziu vasos como instrumentos, agora fala utensílios. Vasos de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para outro e outros para desonra. Então se mostra em especial a fragilidade do ser humano. O ser humano, seja homem, seja mulher, ele é frágil. 2 Coríntios 4,7, não precisa abrir, ele fala que nós somos como vasos de barro. Se você tem um vaso de barro ou um vaso de cerâmica, alguma coisa assim, você percebe que qualquer pancadinha nele lasca. Ele trinca, ele quebra, porque ele é frágil. E se ele for um vaso de barro cru, ele é mais frágil ainda. Textos rabínicos dos rabinos judeus, eles designam a mulher como um vaso mais frágil. E é nesse sentido que 1 Tessalonicenses 4,4, não precisa abrir, fala também da nossa fragilidade, da fragilidade da mulher como um vaso mais fraco.
Então todos os seres humanos, eles são vasos. Tanto que os nossos irmãos pentecostais, eles se ajudam e falam: e aí, vaso? E isso é um termo bíblico. Ele está falando: e aí, você que é frágil? É claro que quando ele chama o outro de vaso, ele não está querendo dizer sobre fragilidade, está falando sobre unção, sobre capacitação, mas não tem nada a ver. O vaso é aquele que ele é frágil. É impossível pensar se Pedro está fazendo uma avaliação depreciativa da mulher. Todo o texto de 1 Pedro está dizendo que não. A fragilidade da mulher não tem a ver com depreciação. Ela não é menos inteligente, ela não é menos capaz, ela só é mais frágil. Ao se falar que ela é um vaso frágil, isso quer dizer que o homem também é um vaso. Mas o que é essa fragilidade da mulher? Embora a questão seja discutida, não há dúvida que, por exemplo, desde sempre, o homem, ele é mais forte que a mulher. Você pode até não saber, mas há muito mais denúncias de agressão de mulheres em cima de homens do que homens em cima de mulheres. A diferença é: um tapa, um soco de um homem é muito mais destrutivo do que o de uma mulher, porque ela é mais frágil, ela não é preparada fisicamente para esse tipo de coisa, de luta, de briga. Há algumas que têm, que são capazes, mas não é a regra. A regra é: se você colocar uma mulher e um homem para guerrear, para brigar, o homem ele vai sobressair sobre a mulher, a menos que tenha algum artifício. E a gente tem visto, por exemplo, nas Olimpíadas, o que tem acontecido é transexuais que se dizem mulheres querem competir com as mulheres. Não tem comparação. O homem ele é mais rápido, o homem ele é mais forte, ele é mais alto. Então não adianta você querer comparar, no mínimo é uma covardia, mas a nossa sociedade diz que está tudo certo. Então deixa a sociedade pensar. Essa fragilidade fala muito mais no sentido do cuidado e do aspecto sentimental. Nós, homens, somos muito mais casca grossa do que as mulheres. Uma palavra dura é muito mais, fere muito mais uma mulher do que fere um homem. Isso é uma realidade. As mulheres, elas são sensíveis, e Deus as fez dessa maneira, para que junto com o homem, com a dureza, com a bruteza, com a ogrice do homem, a mulher junto pudesse fazer uma coisa perfeita. É o casamento perfeito. E eu volto com o exemplo. Não estou fazendo propaganda do bolo da minha esposa, não. Mas aproveita, né? Qualquer coisa. Tá? Não adianta você ter um bolo saboroso e feio em apresentação. Não adianta você ter um bolo bonito e não saboroso. A pessoa, quando vai comprar um carro, por exemplo, ela vai lá e olha e vê se o carro está esteticamente bonito. Mas não fica só por aí. Ele vai dar partida, vai ver a mecânica do carro. A pessoa quer que alguma coisa seja balanceada. Por isso que Deus ele cria o homem de uma forma e a mulher de outra forma. Cada um tem o seu papel. A sabedoria é um termo importante na história do cristianismo e aparece exatamente aqui falando que o homem tem que cuidar da mulher com sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Não é sabedoria do que a psicologia fala, do que as mídias sociais falam, mas do que Deus fala. Sabedoria reflete a dependência em relação ao Senhor no agir. Eu não tenho em mim sabedoria, por isso eu preciso buscar de Deus a sabedoria, para que eu possa cuidar da minha esposa, como tem que ser cuidado. Não como ela quer que cuide, não como a sociedade diz que tem que ser cuidada, não como eu acho, mas como Deus quer que seja cuidado. A sabedoria cristã é a sabedoria do amor. A sabedoria do amor não é a sabedoria da bananice, não é a sabedoria de deixar fazer o que quer, mas é a sabedoria de agir certo da forma correta. A consequência dessa sabedoria do homem no relacionar-se com a mulher deve ser tratá-la com dignidade, respeitá-la, dar a ela o que ela merece, ou não. A ação da misericórdia é você não entregar aquilo que a pessoa merece, e sim entregar aquilo que Deus quer que você entregue. E isso muitas vezes é difícil, porque você quer dar o que ela merece,
e não o que Deus quer que ela dê. A consequência dessa sabedoria do homem ao relacionar-se com a mulher deve ser tratá-la com dignidade. Dignidade é a mesma palavra que já apareceu várias vezes nesta mesma carta. 1 Pedro 2,17, abre aí. As palavras elas vão sendo traduzidas de formas diferentes. 1 Pedro 2,17. Diz assim: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei e honrai ao rei. Tratai todos com honra, tratai todos com dignidade. 1 Pedro capítulo 1, verso 19. 1,19. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, não. A gente fez sagrado. Oxi, meu texto não está batendo, não. Eu devo ter anotado a referência errada. 2,7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Preciosidade é uma outra forma de falar dignidade. A mulher, ela é preciosa. Lá em Provérbios, no provérbio da mulher, como é que é o nome do provérbio da mulher? 31. Provérbio da mulher virtuosa. Ela é preciosa. Bem-aventurado o homem que encontra uma mulher virtuosa, porque ela é como uma joia preciosa. A mulher, ela é preciosa. E o homem deve tratá-la com honra e com dignidade. Então se expõe uma espécie de princípio geral, vale não só para os homens, não só para as mulheres, mas todos os cristãos de um modo geral, marido e mulher. O modo de agir, pois são justamente herdeiros da mesma graça da vida. Então ele vem falando do cuidado do homem, como ele deve cuidar, e ele fala, tanto homem como mulher, eles são iguais perante o Senhor, eles são co-herdeiros da mesma graça. Romanos 8,17 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O homem e a mulher são iguais, não em função, são iguais perante Deus. Se nada tivesse sido dito até aqui sobre isso, só esse, do mesmo modo vós, já bastaria para afirmar a posição de igualdade entre homem e mulher, e nós já vimos que a diferença é uma diferença funcional. O que cada um deve fazer, o papel de cada um dentro do lar, sendo as diferenças entre eles apenas funcionais, mas eles juntos herdam a graça da vida. A segunda parte do versículo leva ainda mais adiante as consequências. Toda ação tem consequências. Se você não se alimenta bem, você pode engordar e desenvolver uma série de problemas cardíacos, diabetes e tudo mais. Se você é uma pessoa que gosta de se exagerar no sal, se você é uma pessoa que não faz uma academia, não faz exercício físico, vai ser cobrado isso de você. E se você não tratar a sua mulher, a sua esposa com dignidade, como um vaso precioso, também há uma consequência. A segunda parte do versículo fala sobre esta possível consequência. No caso do homem, não tratar a mulher como ela deve ser tratada. E a consequência é muito séria. Deus vai parar de ouvir as suas orações. A oração não vai passar do teto. Céu de bronze. Você fala, plim, e volta. Plim, e volta. E você busca de toda forma ouvir Deus, e você não vai ouvir porque Ele não está falando com você. Ele está te repreendendo. Algo que aconteceu de forma semelhante com Saul. Quando você lê a história de Saul, você vê acontecer exatamente isso. Ele procedeu impiamente, e aí o que acontece? Ele começa a consultar a Deus e Deus não responde. E ele vai às pessoas e fala assim: fala comigo, fala alguma coisa de Deus para mim. Ele não fala mais comigo. É a oração que eu sempre repito, que o irmão Cláudio fala: não afaste de mim o teu espírito. Se você não cuidar bem da sua esposa,
Deus não ouve a sua oração. O sentido seria então que as orações deles ficariam prejudicadas, e se o relacionamento com a mulher não se dá de forma indicada. Dá-se a entender que um mau relacionamento do casal pode levar à interrupção da comunicação marido e Deus por completa, ou que elas são feitas e não são ouvidas. Viver neste mundo é difícil. Viver sem Deus é o caos. Se você não tiver no meio das lutas da vida o porto seguro de Deus, se você, como Saul, levantar suas orações e Deus não falar com você, eu garanto que a coisa ela vai complicar mais. Está complicada, pastor? Vai complicar mais. Resumindo, marido e mulher vivem juntos, e o homem é chamado a ter sabedoria no modo de tratar a esposa, por ser ela mais delicada. Deve tratá-la com honra, com dignidade, em especial quando ambos são cristãos, co-herdeiros da vida com Deus. Você tem que cuidar bem da esposa que Deus te deu. Você tem que cuidar bem daquela que o Senhor conferiu a confiança de entregá-la para você. E nós temos que buscar sabedoria em relação a isso. A mulher não é chamada a buscar sabedoria para isso, mas nós somos. A consequência primeira do cumprimento disso é que as orações, que devem ser uma constante, devem estar em concordância com o relacionamento deles, sendo que uma coisa interfere na outra, seja para o bem, seja para o mal. Fecha-se aqui esta parte exortativa. Nós começamos esse texto, essa exortação lá em 1 Pedro 2,11. É um bloco com uma formulação geral, para depois passar para conselhos específicos com destaque em 4 grupos. Se você se lembra, há alguns domingos atrás nós falamos dos cristãos na sociedade, como agir na sociedade, os servos nas comunidades domésticas, e aí nós culminamos no caso das mulheres e depois no caso dos maridos. No meio desse ciclo de exortações se apresenta o modelo: Jesus Cristo. Não sou eu, não é o Felipe, não é o Sebastião nem o Alex. O modelo para nós é Jesus Cristo. Em nenhum lugar que você estiver congregando, se porventura você mudar, se porventura você mudar de igreja, não tome nunca o ser humano como padrão. O modelo é Jesus Cristo. São as Escrituras. Leve este ensinamento na sua vida. Não use o homem como padrão, porque ele vai te decepcionar. Agora, nesse capítulo 3, verso 8 em diante, ele vem fazendo uma espécie de resumo de tudo que foi dito, repassando de uma forma, de uma nova visão. Ele vem trazendo estes mesmos ensinamentos que nós tratamos até agora, do 2:11 até agora, mas ele começa a dar um reforço, porque é importante, e ele vai trazer uma nova ótica sobre isso. Toda esta parte se fecha, se reiterando a promessa de que o caminho até aqui apontado é o que dá vida e bênção de Deus. Não há outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. E se você não seguir os passos de Jesus no tratamento seu com a sociedade, seu com os irmãos, seu com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, você está num caminho que não é um caminho abençoado. Nós já vivemos dentro desse caminho. Efésios 1:3 diz que bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então você já é abençoado, mas você tem que continuar vivendo dentro deste caminho. Se você decidir pegar um atalho, se você decidir entrar por um espinheiro, você vai se machucar. Além de já ser real, bênçãos, elas que podem se tornar cada vez mais efetivas para ele. Por que eu não vivo a integridade do cristianismo? Talvez você esteja andando por caminhos que não são tão abençoados assim. Talvez você não esteja ouvindo todas as direções que Deus tem dado para você, e você tem escolhido como no self-service aquilo que você quer e aquilo que você não quer. Você tem que aprender as regras do jogo.
A forma de jogar o jogo do cristianismo está nas Escrituras. Se você jogar um jogo sem saber as regras, você vai errar. Semana passada, nós fomos convidados para um almoço. E lá as pessoas estavam jogando dominó. E aí eu fui jogar dominó. E aí eu fiz um negócio, o pessoal falou assim, não é assim. Foi porque esse jogo é diferente? O nosso jogo é desse jeito. Tá bom. Então eu já perdi uma peça ali. E aconteceu mais uma, duas vezes, chegou uma hora que eu parei e falei assim, tem mais alguma coisa que vocês têm que me ensinar nesse jogo? Para que eu possa jogar direito? E exatamente essa é a pergunta que tem que fazer para Deus. Deus, o que está faltando eu aprender desta regra desse jogo para que eu possa me dar bem? 1 Pedro 3,8. Finalmente, vivei todos nas mesmas disposições, compadecidos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes de espírito. Quando a expressão grega usa finalmente, significa três coisas. Primeiro, ele está finalizando uma ideia. Ele está trazendo um pensamento e ele está finalizando. Segundo, o autor ele está falando uma coisa muito importante, que é o caso. E terceiro, é como se ele fosse encerrar o que ele está dizendo, ele não está encerrando. O texto não acaba em 1 Pedro 3,8, vai dando andamento. Então ele vai trazer algo importante. Finalmente, vivei todos nas mesmas disposições, compadecidos, cheios de amor fraternal, misericordiosos e humildes de espírito. A atenção volta-se novamente para 1 Pedro 2,11, que fala sobre as pessoas que são peregrinas e forasteiras. Lembra da música que a gente canta? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. É você aqui nessa terra. Você foi colocado neste mundo com um propósito, mas você não é daqui. Jesus Cristo no seu julgamento, Pilatos olha para ele e fala assim, você é rei. Ele fala assim, eu sou rei, mas não aqui. Porque se eu fosse rei desta terra, os meus súditos não iriam permitir que vocês fizessem isso comigo. Jesus era forasteiro aqui, você é forasteiro aqui. São os cristãos que são espalhados pela terra. A eles, a mim e a você, se apresenta então uma lista de 5 adjetivos, destacando características esperadas dos cristãos, principalmente na relação da comunidade cristã, conosco, entre nós. Abacuque 1,3 ele evidencia essa realidade ao contrário. Ele olhava para a sociedade judaica da época e ele via pessoas que se maltratavam. O problema não eram os filisteus, amorreus, os romanos, gregos, quem quer que seja. O problema eram os judeus. Tem um filme na década de 80 que falava assim, Dormindo com o Inimigo. Filme da Julia Roberts. Muitas vezes nós estamos entre irmãos, mas os irmãos eles agem como se fossem loucos, como se fossem ímpios. Abacuque 1,3 diz, por que me mostras, ele falando com Deus, por que me mostras iniquidade e me fazes ver opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita, a discussão, a confusão, a briga. A nossa igreja ela é pequena e não tem tanto problema assim, mas aumenta essa igreja. Coloca 200 pessoas, coloca 500 pessoas, talvez 2 pessoas que tenham mais experiência nisso sejam Naldinha e Lourdinha, em relação às igrejas que elas congregaram, talvez a Rô também. Igrejas grandes trazem muito mais problemas, as pessoas elas são muito mais melindrosas, em especial porque quando você aumenta o número de pessoas, é difícil que os pastores consigam cuidar delas. Eu não consigo cuidar de 100 pessoas, não dá. São muitas demandas, são muitas pessoas para serem atendidas, muitas dificuldades. E quando a igreja ela aumenta, o que acontece é que os problemas também aumentam. Em 1 Pedro 1,22 houve um chamado ardente ao amor fraternal, e ele será uma vez mais repetido em 1 Pedro 4,8 lá na frente. Então ele vem falando do amor fraternal em 1 Pedro 1,22, ele vem falando do amor fraternal em 1 Pedro 3,8 e ele vai falar em 1 Pedro 4,8. Por quê?
Porque é importante. Porque você não pode esperar receber amor de quem? Do mundo. Não espere que o mundo te ame. Não espere que as pessoas elas te deem a importância que você tem. Não espere que as pessoas estendam a mão quando você está precisando de algo, porque eles não vão estender. O mundo, ele jaz no maligno. O maligno, ele tem gerência sobre esse mundo, sob o controle de Deus, mas ele tem gerência sobre esse mundo. E as pessoas, elas são más. Se considerarmos o contexto das comunidades cristãs endereçadas em 1 Pedro, comunidades que, segundo parece, não poderiam esperar muito amor dos de fora, vemos que essa insistência não é sem importância. O amor é uma necessidade de todos, e os cristãos devem compensar entre eles a hostilidade com que muitas vezes são tratados pelos não cristãos. A igreja tem que ser para você um porto seguro. Tem que ser um lugar que você vem para tomar aquele fôlego. Não pode ser só para isso, mas é também para isso. Porque conforme você se relaciona com Deus, Deus ele vai te dando uma capacitação para você lidar com as dificuldades e com as grosserias das pessoas, com as situações que são grosseiras conosco, dificuldades financeiras. E aí o Sebastião na oração inicial diz assim, das demoras, das dificuldades. Nós entramos com o processo lá do inventário da Titi há mais de um ano. Demora, dificuldade, recursos que não são devidos e não são retidos. Eu vejo alguns de vocês gemendo porque os recursos eles foram cedidos e não voltaram. E nós precisamos dessa demonstração, nós precisamos ter um local que o nosso coração se encha, para que nós possamos continuar agindo e reagindo como cristãos e não como ímpios. Porque se assim não fosse, a gente sai chutando tudo. Compramos um revólver, um metralhador e sai dando tiro para todo lado, que é que as pessoas surtam, porque elas não sabem mais o que fazer. O amor é uma necessidade de todos. E os cristãos devem compensar entre eles a hostilidade com que muitas vezes são tratados pelos não cristãos. O amor é a primeira. As outras 4 características ele vem falando, dizendo que nas mesmas disposições. Ela está falando sobre unidade de pensamento. Se você pensar no casamento, o homem e a mulher têm que ter a mesma ideia. Nós, como igreja, como comunidade, nós temos que ter a mesma ideia. A ideia básica é da unanimidade, do mesmo sentimento. Algo que nós evidenciamos, por exemplo, no louvor. Quando há ensaio do louvor, o que acontece? A voz parece que é muito mais próxima de uma voz só. Quando não há ensaio, o que acontece? Um canta com um tom que aprendeu na Batista da Lagoinha, outro na igreja que aprendeu lá na presbiteriana, outro porque ouviu um louvor na rádio tal, e cada um vai para um lado. Isso não é unanimidade. E se nós não lermos as Escrituras, nós não vamos ter unanimidade de pensamento. E se nos lares as pessoas não lerem as Escrituras, elas não vão ter unanimidade de pensamento. A comunidade cristã deve ter em mente o mesmo agir que Jesus Cristo. Segundo, ele fala comparecidos. É a capacidade que uma pessoa tem de sentir junto com a outra, de se identificar profundamente com ela na situação em que encontra. Hoje a Melissa nos abordou e postou lá no grupo e falou assim: eu me compadeci. Compadecer é você olhar para a situação do outro e falar assim: e se fosse eu? Como que eu vou agir? Romanos 12,15 diz: alegrai-vos com o que vos alegram, com os que se alegram, e chorai com os que choram. Nós temos que nos compadecer da situação das pessoas. Ser pastor é ter compaixão. É você estar sempre pronto a ouvir a pessoa que errou de novo. Terceiro, ele vai falando sobre cheios de um amor fraternal. Reflete a ação misericordiosa dentro da comunidade cristã entre os irmãos. Eu olho para o meu irmão que pecou,
Eu olho para o meu irmão que errou e eu não vou tacar pedra nele. Eu não vou agir como os fariseus, arrastar a mulher adúltera lá na presença, vai falar assim: e aí, Jesus Cristo, vamos apedrejar ela? Moisés está falando que a gente deve. Não. Misericórdia, compadecimento e cheio de amor fraternal. Haja com as pessoas como se você estivesse agindo com o seu próprio irmão. Eu tenho me aproximado graciosamente da minha irmã e ela de mim, e nós temos tido um relacionamento, sempre tivemos um bom relacionamento, mas agora muito mais. Com o falecimento do meu papai, a gente parece que se aproximou mais, a gente conversa mais, a gente troca ideia. Esse amor é o amor fraternal que eu tenho que ter, não só pela minha irmã, mas eu tenho que ter pelo Ares, eu tenho que ter pelo Moisés, eu tenho que ter por todas as pessoas. Não só eu como pastor, mas todos nós como cristãos. E a quarta condição, a quarta exortação é que nós temos que ser humildes de espírito. Não é humildes no sentido de roupa. Você não tem que andar de carro lá possante. Quando para, deixa uma poça de óleo. Esse é boiô ali. Possante, carro possante. A Lúlia é a pessoa que mais gosta das minhas piadas, né? Ele é um carro possante. Não, a gente não tem que ter um carro possante. A humildade é eu ter um carro todo escangalhado, não. Não é eu andar com as roupas rasgadas, não. Agora eu não tenho chinelo. Eu tenho só um chinelo havaiano, um rosa e um azul. Eu uso um cada pé. Não é isso. A humildade que é exortada é a humildade de espírito. O termo designa uma pessoa de sentimento humilde, que não se engrandece, não se ensoberbece diante da fragilidade do próximo. Graças a Deus, eu peço que Deus realmente esteja fazendo isso na nossa igreja, que eu esteja transmitindo para vocês a palavra o mais próximo possível da verdade. Que Deus me perdoe com as minhas fraquezas e com os meus erros. Mas você recebendo esta palavra, você não tem direito a se engrandecer em relação a outros. Eu lembro logo no começo da nossa igreja, o Felipe estava chegando ainda, ele vai lembrar disso. Eu nunca chamei ele para vir para a nossa igreja. Eu ajudei. Eu lembro que uma vez ele ligou para mim e falou assim: Pastor Paulo, eu sou o fulano, você esteve aqui ensinando a nossa igreja. E depois que você falou algumas coisas aqui, começou a mudar, eu comecei a ouvir algumas pregações e eu quero aprender mais. E eu falei assim: poxa, mas Felipe, você está morando tão longe, vamos montar algum esquema de WhatsApp, Zoom, alguma coisa assim. Ele falou assim: Pastor Paulo, eu só aceito isso se o senhor não quiser me receber, porque eu quero aprender. E aí eu comecei o meu relacionamento com o Felipe, e eu falava com ele: continua no lugar que você está, talvez você seja uma pessoa de transformação. Até que chegou o momento em que era a hora dele sair. E aí realmente eu o apoiei em relação a isso. Humildade de espírito é você saber que o outro ele é frágil. E não é porque eu sou forte que eu tenho direito a quebrá-lo ou destruí-lo. É como se exigisse que ante a ira deles, nós fôssemos mansos. Diante das conversas de grandeza, nós fôssemos humildes. Isso não é apresentado como uma opção. Mateus capítulo 5, verso 3 fala: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Filipenses 2,3 diz: nada façais por partidarismo, por alguma coisa que você vai levar vantagem, ou vanglória, para você se engrandecer, mas por humildade, considerando cada um superior a si mesmo. O cristianismo não é uma coisa fácil, e nós tratamos apenas da primeira parte daquilo que é exigido de nós como cristãos. Se você vê, em especial nesses 4 tópicos que nós tratamos, fragilidades no seu cristianismo, você tem que passar essa semana tentando melhorar. Se você é soberbo, tente se quebrantar. Se você não tem misericórdia com as pessoas, comece a tentar praticar a misericórdia. Comece a se compadecer das situações que as pessoas estão passando à sua volta, para que, se
E somente se Jesus Cristo voltar, você seja encontrado como um filho ou uma filha amada em quem o Senhor tem prazer. É importante que você ouça a palavra, que você aplique a palavra na sua vida. Se você não está aplicando a palavra na sua vida, o que está acontecendo é perda de tempo. Você só está agregando juízo sobre os seus ombros. E eu, sinceramente, quero encontrar cada um de vocês no dia da glória, no dia do juízo do Senhor, como obreiros aprovados dele. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome, agradecemos pelo teu amor e a tua graça. Queremos, Pai, agradecer porque o Senhor tem nos constrangido, tem nos alimentado e nos guardado, Pai. Pedimos agora que o Senhor nos abençoe, Pai, na santa ceia do Senhor, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus, bendito, maravilhoso e glorioso. Eu quero orar por você. Quero pedir que você, se você puder ficar de joelho, que você fique de joelho. Quero abençoar esse mês de outubro na sua vida. Senhor Deus, quero apresentar a Ti, Pai, os Teus filhos e as Tuas filhas, seja de forma presencial, seja de forma virtual. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. Mas nós precisamos de mais de Ti, Pai. Precisamos, Pai querido, que o Senhor acalme, Pai querido, a fúria do inimigo contra as nossas vidas. Peço que o Senhor tome, Pai querido, cada lar aqui representado. Peço, Pai querido, pela união. Peço, Pai querido, em nome de Jesus, pela saúde, pela provisão, pelo sair e pelo entrar. Quero pedir, Pai querido, que o Senhor possa, Pai querido, derramar do Teu entendimento, da Tua graça, fome e sede da Tua palavra, Pai. Que nós possamos, Pai, cada vez mais ser cristãos, Pai querido, que glorificam, exaltam e bendigam o Teu nome, Senhor. Sem o Teu auxílio nós não conseguimos, Pai. Nós não conseguimos ser vitoriosos, não conseguimos avançar se o Senhor não estiver conosco. Por isso, Pai, eu entrego a vida de cada um aqui representado, sua família, sua fonte de renda, seus bens, Pai querido, sua saúde. Que o Teu nome seja glorificado, exaltado e bendito através da prosperidade em todas as áreas. Oro e abençoo em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Que Deus te abençoe e te conceda graça nesse mês de outubro.